Fala pessoal, estamos aqui com a professora Joana. A professora Joana vai ministrar um mini curso sobre a FAP aqui na Jaque Marília e ela topou bater um papo com a gente rapidinho aqui antes de começar o curso. Muito obrigado por aceitar a conversa, professora. Olá, eu sou a Joana, eu faço doutorado em psicologia clínica na USP, então estou trabalhando com a FAP já faz um bom tempo aí e eles me convidaram para falar um pouquinho sobre o que é a FAP, é isso? Bom, a FAP é uma terapia comportamental de terceira geração e isso quer dizer que ela é um pouco diferente das terapias comportamentais que vinham sendo realizadas antes. A FAP ela vai focar especificamente no relacionamento terapeuta-cliente. Por que ela é muito diferente das outras terapias? Porque ela vai dizer que os problemas do cliente que acontecem lá na vida dele, no cotidiano, o que ele traz como queixa e quais são as dificuldades dele no dia a dia, vão acontecer na relação com o terapeuta. E porque acontecem na relação com o terapeuta tem acesso a eles e consegue modelar dentro da sessão esses comportamentos. Então vai ser, lógico, a FAP ela vai acontecer dentro de um contexto de muita intimidade do terapeuta com o cliente, não pode ser uma terapia superficial e não é uma coisa que você vai fazer logo num primeiro contato com o cliente, ele precisa se sentir num contexto muito seguro, porque quando você vai pegar os comportamentos desse cliente que acontecem lá no dia a dia, eles vão acontecer aqui comigo, e eu vou ter que intervir sobre eles, na verdade você está mexendo na relação de confiança, de proximidade, né? Você está mexendo no que sustenta o repertório do cliente ali, que muitas vezes é a base dos problemas interpessoais e que às vezes sustentam um monte de outros problemas também na vida dessa pessoa. Então eu preciso ter uma relação de confiança e de proximidade muito clara, né? Ali na relação com o cliente. Bom pessoal, explicação mais do que suficiente aí para uma introdução. Nós vamos curtir o mini curso aqui agora, quem está aqui vai ser privilegiado, você que está em casa, infelizmente vai ter que ficar com essa parte resumidinha e aproveitar uma próxima oportunidade de poder bater um papo com a professora Joana. Certo? Agradecer, Joana, pela entrevista e quer deixar algum recadinho para o pessoal que está nos assistindo? A FAP é muito legal, eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha mais a fundo para entender como ela funciona e investir nessa terapia, porque ela faz muito sentido. Obrigada pelo tempo. Fala pessoal, agora estamos aqui com o professor Celso Goios. O professor Celso está dando um curso sobre o ABA aplicado no autismo. Professor Celso, a gente vê sempre assim, o ABA, ele fica em evidência quando a gente fala de análise de comportamento, né, uma certa evidência, e ela vem com duas evidências, né? Vem com aquela evidência de o ABA é um bicho de 7 cabeças, ou então pessoas que tentam simplificar demais. Explica pra gente um pouco melhor aí dentro do contexto do seu conhecimento, o que é o ABA? Oi pessoal, respondendo a tua pergunta, nada simples por sinal, um primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que nós temos evidências, né, são evidências muito importantes, de que o conjunto de estratégias comportamentais para serem aplicadas em casos de autismo, o conjunto de estratégias mais prováveis de resultarem, né, em tratamentos bem-sucedidos são as estratégias comportamentais conhecidas como ABA. Existem vários artigos na literatura científica, demonstrando a superioridade do ABA com relação a outras formas de tratamento. Esse é o primeiro aspecto. Com relação ao aspecto do que é ABA, ABA não é um método como muita gente pensa e fala que é, né? Não é um método. ABA é uma ciência e não é uma moda, não se trata de um modismo. Os primórdios da ABA surgiram na década de 30 do século passado, né? Então nós estamos próximos aí dos 80, 90 anos de produção científica e cada vez mais consistente, mais robusta, com maiores aplicações. O pontapé inicial, por assim dizer, da análise do comportamento aplicada, que é o destrinchamento da sigla ABA, que é do inglês Applied Behavioral Analysis, o pontapé inicial surgiu na década de 30 ainda, em 1938, com a publicação do O Comportamento dos Organismos, do Skinner.
A partir daí, foi só publicações cada vez em número maior, em intensidade maior, em significância científica e social maiores também. Então, nós temos uma vastíssima produção na área de análise do comportamento, um cardápio de técnicas, procedimentos, estratégias comportamentais imenso. Aí você não pode de forma nenhuma reduzir isso daí a um método, a um receituário, a receita. E lembrando que as pesquisas continuam, então a produção nessa área continua existindo e cada vez maior. Então é preciso não só que a pessoa interessada saiba desse arsenal, por assim dizer, que a aba tem hoje, mas que esteja preparada também a se atualizar com relação aos novos conhecimentos. Uma dúvida agora, serão duas perguntas em uma só. O ABA, ele só funciona no contexto do autismo? E a segunda, se ele pode ser utilizado por outros profissionais que não sejam psicólogos? Primeira parte, não, de forma nenhuma se aplica somente ao autismo, de forma nenhuma. Ela surgiu com um modelo experimental, como eu disse anteriormente, na década de 30 do século passado. Participavam de pesquisas somente, como em qualquer outra ciência. Nos estágios iniciais eram aplicados de uma maneira mais reduzida a animais infra-humanos em situação controlada de laboratório e gradativamente, a partir da década de 50, do século passado, começaram a aplicar em ambientes que abrigavam indivíduos da espécie humana. Inicialmente de forma modesta, como em qualquer outra ciência também, que parte do laboratório para aplicação prática, ocorreu nos grandes hospitais, na época do paradigma de segregação, nos grandes hospitais psiquiátricos que abrigavam milhares de pessoas, e depois foi se estendendo a outras situações, a outros contextos, largamente utilizado em escolas, em terapias com adultos, em ambientes organizacionais, em esportes, uma série de outras situações. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte da sua pergunta é relativa a quem pode aplicar a aba. Nós não olhamos a formação em graduação da pessoa. Se a pessoa fez medicina, fez odontologia, ou fez psicologia, ou fez fonoaudiologia, ou qualquer outra formação específica. A pessoa que vai se tornar um terapeuta, um aplicador de aba, ela tem que demonstrar uma capacitação, ela tem que ter sido formada especificamente para isso. E esse ponto é muito importante, principalmente para pais, nesse contexto atual que nós vivemos, em que basicamente se fala em aba só para aplicações com o autismo. É importante que a pessoa, o terapeuta, o responsável pelo caso clínico, digamos, tenha uma sólida formação em análise do comportamento. Então, o pai de uma criança autista, ela deve procurar profissionais que tenham uma sólida formação. Então, isso é uma grande responsabilidade que deve ser atribuída também aos pais, a órgãos reguladores também. Mas nós temos um dever muito grande de fazer alerta aos pais para que procurem profissionais que sejam de fato formados em análise do comportamento, que tenham uma formação sólida. Professor Celso, em nome do canal dos Berrecas, gostaríamos de agradecer pela proposta. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. E abro também o momento para que o senhor quiser, de repente, deixar algum recado, dar alguma dica aí para o pessoal que está nos assistindo. Fique à vontade. Bom, é um convite que eu tenho a fazer às pessoas interessadas em acessar as nossas páginas nas redes sociais, Instituto Lamier ou Celso Goios, para terem acesso àquilo que a gente faz. Nós fazemos uma porção de coisas bonitas, interessantes, mas que demandaria muito tempo entrar em detalhes aqui. Então, entrem aí nas nossas páginas e tenham acesso àquilo que nós fazemos. Obrigado. Deixaremos aí na descrição do vídeo os contatos, as páginas, o link das páginas para quem quiser, tiver interesse, já entrar em contato direto com o professor Celso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo do senhor. Tá bom? Pessoal, estamos aqui mais uma vez com a professora Marina para bater um papo sobre o minicurso que ela ministrou aqui, falando sobre o comportamento de comer. Então, gostaria que você explanasse um pouquinho, assim,
bem sucintamente o que o minicurso abordou, para que o pessoal que está em casa saiba e fique aquele gostinho assim de também quero mais, e eventualmente numa próxima oportunidade possam estar conosco. Bom, o minicurso, então, eu procurei enfocar algumas coisas voltadas ao comportamento de comer de forma geral. Então, eu trabalhei começando pelos quesitos da obesidade, as questões da patologização, como diabetes, cânceres e outras condições de saúde. Então, a gente falou também de quesitos de alteração de humor, quesitos também voltados à depressão, ansiedade, para as pessoas que têm excesso de peso. Então, a gente explanou todo um conteúdo da obesidade, partindo depois para os quesitos da cirurgia bariátrica, aspectos emocionais e comportamentais também da cirurgia bariátrica, e também falamos sobre os transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. E a gente explanou bastante falando sobre toda a perspectiva comportamental, dos processos de intervenção e como a gente pode trabalhar tanto do ponto de vista clínico quanto ampliar os conhecimentos teóricos acerca dessa perspectiva do comer. Professora Marina, hoje em dia a gente vive num mundo que a rede social está muito presente na vida das pessoas, né? Na sua opinião, qual que é o impacto das redes sociais, aquele modelo de beleza inalcançável, no comportamento de comer das pessoas? Gera mais ansiedade, angústia? Sim, hoje a sociedade tem um papel fundamental para, inclusive, o adoecimento psicológico de algumas pessoas. Em especial, eu vejo pelos meus estudos serem mais aprofundados na obesidade, das pessoas que sofrem muitos preconceitos. Então, a questão do preconceito, da rotulação, da estigmatização, tudo isso contribui para quesitos emocionais também que as pessoas desenvolvem como forma de proteção também. Então, as pessoas acabam se isolando, acabam deixando de participar de momentos sociais. Então, a mídia e a sociedade de forma geral tem uma influência muito grande para essa questão, tanto da ansiedade, desenvolvimento de outras doenças, como eu disse anteriormente, da ansiedade e depressão, uma vez que se promove sempre um conceito de uma beleza padrão, de um corpo padrão, como tido como bonito, como esbelto, quando não necessariamente isso se faz algo engessado, porque se nós pensarmos a cultura da obesidade de forma geral, a gente vê que antigamente o corpo que era tido como padrão de beleza, de referência, era o corpo um pouco mais cheio, que era o corpo referência da mulher que conseguiria ter uma fertilização maior, e essa transformação da obesidade foi acontecendo pouco a pouco, de fato que as pessoas conseguiram mudar o padrão estético de beleza, mudou o padrão agora de como as pessoas agem, como as pessoas visualizam a beleza de forma geral. Bom, pessoal, em relação aos minicursos, eu acho que conseguimos trabalhar aqui, ter uma palavrinha com todos os professores responsáveis pelos minicursos. Finalizamos aqui com a queridíssima Marina. E o vídeo vai continuar, daqui a pouco nós vamos bater um papo com a galera da comissão. E é isso aí, pessoal. Pessoal, estamos aqui encerrando o último dia da Jaque Marília e em nome do canal dos DRECAS, eu gostaria de agradecer a toda a comissão que fez um excelente trabalho, nos apoiou muito bem. Agradeço muito, espero que ano que vem a gente possa renovar essa parceria, que a gente possa fazer de uma forma um pouco diferente, até um pouco mais parceira mesmo, né? A gente acabou chegando aqui, ficou um pouquinho em cima da hora, né? Mas de qualquer forma nos sentimos muito bem acolhidos, tá? E assim, quero uma fala de alguém, dizer como está se sentindo o dever cumprido, qual que é o sentimento agora? Bom, o sentimento agora é de dever cumprido, graças a Deus deu tudo certo, todo mundo se empenhou muito para que o evento fosse um sucesso e agora é começar a planejar do ano que vem. Pro ano que vem, qual que é a expectativa do pessoal? A gente pode já deixar aquele tcharam assim, ó, fiquem ligados. Fiquem ligados porque vão haver algumas mudanças, mas nós vamos informando vocês e ficam suspense. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, acompanhem tudo por lá que nós vamos postando. Obrigada. Talvez, agradecimentos aí pela parceria e ótimo resto de domingo para vocês. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Jaque Marília! Que deixa aquele like reforçador. Deixa. Então tá. Tchau, não, mas não ficar aqui. Só um segundinho que eu vou fechar. Negócio voando. Fala pessoal, a gente tá aqui hoje.